andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Verei Jesus na sua glória, verei Jesus, meu Salvador. Prepara, amigo, nesta hora verás a glória do meu Senhor. Eu sou feliz, dou glória a Deus. Jesus me quis, agora eu sou feliz. Eu sou feliz, dou glória a Deus. Jesus me quis, agora eu sou feliz. Quando entreguei para Jesus, eu vi a glória que tem no céu. Se tu, amigo, quer ver a glória, então venha se entregar. Eu sou feliz, dou glória a Deus. Jesus me quis, agora eu sou feliz. Eu sou feliz, dou glória a Deus. Jesus me quis, agora eu sou feliz. Um dia estou certo que verei ao meu Senhor. Verei ao meu Deus. Terei que atravessar desta vida para uma outra vida. Terei que ir desta dimensão para uma outra dimensão. E isto é regra geral. Um dia destes, crianças, velhos, jovens, crentes ou não, terão que passar pelo vale da sombra e da morte. Um dia destes, terão que estar em uma outra dimensão. Terão que passar por aquele vale escuro. Terão que passar por aquele vale que causa espanto, causa medo em muitos. Isso não vai demorar. Não pode demorar, porque a vida do homem aqui nessa dimensão é uma vida curta. 70 anos de vida, disse Davi, era a estimativa de quando ele estava por ali no seu reinado. Ele disse que era o normal, o razoável para o homem viver bem, porque o que viesse passar daquilo era classificado como enfado e canseira. Então, em comparação ao universo, à eternidade, em comparar com a vida eterna, aquela que não tem princípio nem fim, 70 anos de vida é um prazo muito curto. 80 anos de vida é uma estimativa muito superficial,
em comparar-se com o tudo que Deus é, em comparar-se com a vida eterna que Deus dispõe ao homem. Teremos que passar pelo vale da sombra e da morte, exceto aqueles que estiverem vivos para a segunda vinda do Senhor, para o arrebatamento, o rapto da igreja. Porque a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16 em diante, você encontra ali essas palavras. Paulo escrevendo, dizendo que aqueles que estiverem vivos para aquele momento, para o translado, para o rapto da igreja, eles não provarão a dor da morte, mas serão transformados, porque não tem como ser arrebatado, raptado, sair da dimensão humana e entrar na dimensão eterna, sair do natural e entrar definitivamente agora no celestial, no eternal, sem ser transformado. É impossível. Então, tirando isso, todos terão que passar pelo vale da sombra da morte. Muitas crianças vão, velhos também vão, jovens que às vezes têm a sensação de eternidade, vivem de uma maneira como se nunca fossem morrer. Às vezes vivem achando que está com o futuro todo pela frente, e muitas vezes há jovens que estão com seus dias contados, deveriam começar a pensar sobre o vale da sombra e da morte. A partir do momento que você já nasce, você já começa a morrer. Cada batida do seu coração, cada segundo da sua vida, cada minuto, cada hora que se passa, você pode se dizer: eu estou um pouquinho mais perto do fim dos meus dias, como disse Jó capítulo 14, que os dias do homem sobre a terra estão estabelecidos, determinados, o limite dos meses, dos dias, está tudo computado por Deus. E aí nós percebemos, meu amigo ouvinte, que é uma realidade. E se Deus te chamar, e se Deus me chamar, teremos uma hora dessa que atravessar a ponte. Teremos uma hora destas que atravessar o rio. E então, é um ponto de interrogação, uma pergunta: e então? Tu estás preparado? Porque normalmente as pessoas se preparam para casar e se preparam para viajar e tantas outras coisas mais, mas não se preparam para este momento. Hoje em dia usa-se se preparar muito para a terceira idade, preparar para a aposentadoria, preparar para interromper 30, 40 anos de rotina, de cotidiano, para não sofrer ali uma estafa, entrar em um estado de depressão, para não viver um sentimento de sou inútil, não tenho mais valor. Prepara-se para tudo hoje. Mas e você? Está preparando para atravessar desta vida para outra vida? É momento, muitas vezes, de atravessar o vale, cruzar o rio, ir desta vida para outra. Mas e então? Estás preparado? Você terá que ter muita segurança. Nós teremos que ter muita certeza, experiência com Deus, para dizer tal como Davi disse, porque Davi chegou em um estágio de segurança tão plena, chegou em um estado de segurança tão perfeita, que Davi disse: não temerei. E ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Você não teme, Davi, atravessar o vale? Não, disse Davi. Você não se preocupa com este momento? Davi disse: não. Mas por quê?
eu já alcancei uma experiência, já obtive uma certeza, e agora nem mesmo a considerada o maior inimigo do homem, a morte, o vale de sombra, a travessia do rio, o romper de uma dimensão para outra, nem isso mais me deixa atemorizado. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, disse o salmista no Salmo 23, verso de número 4. Ele teve uma experiência com Deus, alcançou uma certeza, obteve uma segurança tão plena que perdeu o medo, porque ele já tinha certeza plena que se ele se desligasse desta dimensão, ele sabia onde ele se encontraria. Ele sabia perfeitamente aonde, em que lugar ele iria despertar. Ele sabia aonde a sua canoa, ele sabia aonde o seu barquinho ia chegar se ele fosse atravessar o rio, atravessar o mar, começar aquela viagem rumo a outra terra. Ele já sabia, por isso dizia: não temerei mal algum, porque tu, ó Deus, estás comigo. Mas como dirás tu isso, meu amigo ouvinte? Como terás essa tão grande certeza de salvação, meu precioso amigo, amiga, irmão, irmã, você que me ouve neste momento? Poderia dizer, tal como Davi disse: não temerei, não ficarei espantado, eu tive uma experiência. Em outras palavras, Davi dizia: eu tive um encontro com Deus, e somente um verdadeiro e genuíno encontro com Deus poderá te dar segurança para atravessar desta vida para outra. Mas é fato, os homens vivem folgadamente, não se preocupam com a vida após a morte, não se preocupam como atravessar aquele vale sombrio e escuro, e muitas das vezes nos deparamos com pessoas agonizantes. Elas chegam àquele momento sem estarem preparadas e elas agonizam no leito de dor, agonizam no momento da enfermidade. Elas entram em agonia, em estado de desespero, grande agitação, quando descobrem aquela enfermidade, ou quando percebem que os dias estão contados, porque na verdade ela não se preparou. Mas o que prepararia o homem? De que maneira ele alcançaria estas certezas, esta segurança que não é humana, é sobrenatural? Não é uma fé intelectual, é uma fé sobrenatural, porque somente algo sobrenatural poderia tirar o medo, a incerteza, tirar aquele medo, aquela tribulação, aquela agonia, aquele tédio daquela carruagem que muitas vezes vem para buscar a vida. Há uma carruagem e ela virá para ti, e ela virá para mim se o arrebatamento da igreja demorar mais algum tempo. Mas e então, você estaria preparado para, com cabeça erguida, olhos para o alto, para os céus, coração palpitando de alegria, refrigerado, como disse Davi: refrigera minha alma? Você estaria preparado para entrar na carruagem com o coração refrigerado? Estaria preparado para descer o vale dentro daquela carruagem, mas sem nenhum temor, sem nenhuma preocupação, certo de Deus? E então, meu amigo, onde você passará a eternidade? Como você poderá dizer: não temereis? Como terás tão grande certeza de salvação, vivendo como você está vivendo, apenas preocupado com seus prazeres, seus ideais, seus pontos de vista, suas intrigas, sua maneira dividida de viver,
amargurada, rancorosa, vivendo apenas em torno do seu eu, seu próprio ego, suas próprias conjecturas, vivendo este egoísmo, este egocentrismo subliminar, como você poderia ter certeza de onde passará a eternidade? Como terá segurança vivendo aí distante da comunhão do Senhor, distante do pão, do vinho, vivendo distante do lava-pés, ridicularizado por muitos, mas vivendo longe do pão asmo, corpo de Cristo, do vinho, tipo, elemento que simboliza o sangue de Emanuel, que verteu naquele dia do Calvário, distante daquele lava-pés, que fala da humildade, do companheirismo, que prega com um símbolo, com uma atitude, com um gesto, de um joelhado ao pé do outro, jogando água no seu pé e secando. São João 13 prega a igualdade dentro da igreja. Não há grandes, não há pequenos, não existe especiais, não existe ali um plebeu e um rei, não. Ali são todos iguais, são todos vestidos com a mesma veste que a Bíblia diz, vestes brancas. Como você pode ter segurança vivendo longe disso? Este é o caminho, a estrada da segurança. Esta é a estrada do refrigério. Esta é a estrada da igualdade. Todos são iguais, ainda que com faltas, defeitos, tropeços, mas as vestes são iguais, os gestos são iguais, o pão é o mesmo, o vinho é o mesmo, o lava-pés é o mesmo, e isso vamos entrando em igualdade como um corpo. Viver longe de tudo isso, como você consegue? Sendo filho de Deus, sendo uma filha de Deus, tão distante, vivendo lá longe, se saciando ao invés do pão, o vinho e o lava-pés, ao invés da comunhão plena com o Senhor, você está se satisfazendo com substitutos, espíritos substitutos, está se satisfazendo com a cerveja, se satisfazendo com o cigarro, se satisfazendo com uma vida promíscua, a libertinagem, a leviandade. Meu amigo ouvinte, a vida que tu vives não pode te trazer segurança para aquele momento de sombra e morte. Não pode refrigerar a sua alma quando tudo esquentar, aquecer. Viver longe do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O senhor, a senhora, que concordaram com a palavra apostólica de Atos do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo, operando nos apóstolos, é óbvio isso. Você que teve essa experiência, viu, Deus abriu os seus olhos, concordou com a palavra da verdade e recebeu de bom grado, como que você, em detrimento a um conceito denominacional, teológico, humano, como você consegue viver longe do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que, por amor, entregou a si mesmo para remir os nossos pecados? Como você consegue evitar? É inevitável para um filho de Deus pedir o seu batismo nas águas em nome de Jesus Cristo, sabendo ele a paixão, o amor de Cristo, sabendo ele o quanto ele devotou amor pelos seus eleitos, seus predestinados. Como pode você viver distante disso tudo? Como pode você viver longe do vinho da Santa Ceia, o pão asmo da comunhão, o lava-pés da igualdade praticado por ocasião da Santa Ceia? Viver longe de seus irmãos,
ainda que irmãos problemáticos, ainda que com tropeços e falhas. Mas uma coisa é certa, com falhas ou não, problemas ou não, é mais seguro estar aqui, aonde a fonte não para de jorrar. É mais seguro estar aqui, é mais refrigerante, é mais confortante estar aqui. Aqui aonde? Aqui aonde a palavra está sendo pregada na transparência do Espírito. Está aqui, aonde a fonte não para de jorrar. Está aqui. Aqui aonde? Aonde a água está constantemente jorrando. E quando a água está constantemente jorrando, eu não digo que um malfeitor, eu não digo que, quem sabe, um desobediente, um arteiro espiritual, eu não digo que ele não vá pegar um pouco de barro ou pegar um pouco do seu lixo e jogar sobre aquela água, aquela fonte que está sempre jorrando. Às vezes alguém joga lama na água, porém é melhor estar aqui, mesmo que alguém jogou lama naquela fonte. É melhor estar aqui, porque aquela fonte está jorrando noite e dia. Aquela fonte, meu amigo, ela não é uma água parada. Ela pode até se sujar, alguém suja aquela água, porém ela não permanece suja. São águas correntes, são águas que não param. Sua vida, meu amigo ouvinte, ela só ficará suja se você parar. Se você continuar, ela limpa por si própria. Ela se purifica por si própria. Águas correntes. Sua vida fica suja. Não quando você se suja, mas quando você para, desiste, abaixa a cabeça, abaixa os olhos, fica estagnado. Estagnado em uma religião. Estagnado em um estado apostatado, caído, como Saul. Ele apostatou, consultou uma pitonisa, uma feiticeira. Ele apostatou, perseguiu Davi, homem abençoado, segundo o coração de Deus, homem que Deus amava. E olha que Davi, ele sujou a sua água, porém, ele não parou. Sua fonte jorrava noite e dia. E quando as águas são correntes, elas mesmas se purificam. A água vai correndo, as bactérias vão embora, os mosquitos irão embora, as larvas, se forem lançadas nela, irão embora. Eles não permanecerão aonde a água é constante. Daí então o profeta Isaías disse que o injusto, o imundo, não permanecerá na congregação, na tenda do justo, porque na tenda do justo a água, ela está sempre correndo. Ora, as impurezas, as manchas, o pecado, a insegurança, aquilo que te impede de receber o refrigério, vai embora quando você é constante. Por isso tem pessoas, tem ministérios, tem igrejas, tem crentes em tempo de se incendiar, porque nunca são refrigerados. Sua água não é corrente, sua vida não é corrente. E lembrando, sua vida fica suja, não quando você se suja, quando você cai, quando você faz aquilo que você não gostaria de fazer, mas fez. Paulo disse, Romanos capítulo 7, o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo. O mal que eu não queria, estou sempre fazendo. Miserável homem que sou. E aí você vê que não é naquele momento que você pratica o mal que você não queria praticar, que você se suja, se lambuza. Mas é quando você para, desiste, sai da batalha e se torna então um crente estagnado. Um homem estagnado, uma igreja estagnada, estagnados em uma tradição, estagnados no seu passado, estagnados em uma religião. Quando a palavra diz, conheçamos e prossigamos, isso são fontes d'água viva, águas purificadoras.
Isso é corrente. Conheçamos e não furamos para nós. Uma represa apenas, um poço d'água parada, aonde os mosquitos contagiarão o poço, a represa. Mas conheçamos e não façamos para nós uma denominação, um ismo pessoal. Às vezes você não tem um ismo doutrinário, mas faz um ismo pessoal, particular, um conceito próprio. Seu próprio binóculo, olhe as coisas com a sua própria visão. Isto é furar para si mesmo, como disse Jeremias: meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de água vivas e cavaram para si cisternas rotas, mananciais que não contêm águas. Meu amigo, conheça, mas prossiga em conhecer mais. Vai descendo na água do Espírito. Vai descendo com o rio da vida, e as águas baterão de rocha em rocha, levando calcário, bate daqui, bate dali, grandes quedas d'águas. Não terá espaço para a água ficar contaminada, ainda que alguém tente contaminá-la. Não podemos estar estagnados. Eu prego para você hoje que está estagnado, parou, porque o seu marido parou, porque o seu pastor te escandalizou, porque alguém, quem sabe, te entristeceu, alguém falou mal de você, alguém te desprezou. Eu venho pregar para você. Isso não é motivos para você ficar estagnado, furar um poço. Sua água vai contaminar. Você será o principal prejudicado. Passe por cima de tudo. Vamos descer a cachoeira. Vamos descer o rio do Espírito. Vamos deixar a água bater nas pedras. Ela purificará por si própria. A igreja é uma água corrente. Lá dentro tem uma fonte que jorrou das veias de Emanuel. Conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Oséias 6:3. Estagnado no mundo, você não pode continuar assim. Estagnado em seu conceito, você não pode continuar assim. Estagnado em uma igreja, você não pode continuar a ficar assim. Águas sujas e paradas, sujeita a várias doenças, fé estagnada, mente cauterizada. E Deus permitiu o espírito do erro para cauterização de consciência, mente completamente cauterizada, sujeito a várias doenças, bactérias, espíritos nocivos que podem te destruir e também destruir a sua família. Dá uma balançada, sacode essa poeira. Crie agora um caminho, pegue o caminho de volta, que te liga àquelas águas correntes. Longe da fonte, você corre o risco de morrer espiritualmente. Longe da fonte, você corre o risco de larvas se reproduzirem em ti. Irão morrer se continuarem estagnados, parados. Irão se definhando se continuar assim, tão quietos, aonde o sol não bate, aonde a água não corre. Estão vendo porque o mundo está morrendo? É indício de que estão distantes da fonte. Está vendo porque as igrejas estão morrendo? Os crentes estão morrendo? Está vendo porque há uma mortandade espiritual muito grande agora nas igrejas, nos lares, nas famílias, na vida dos crentes? Está vendo porque há uma grande morte espiritual? É indício que furaram uma cisterna rota. É indício de que fizeram uma represa. É indício que estabeleceram sua própria denominação. É indício de que pegaram um atalho e deixaram o caminho. A água é que cria o caminho. Siga o caminho da água, e ele é água viva. É indício de que estão distante da fonte de vida,
por isso estão morrendo. Mesmo com religião, está morrendo a fé. Mesmo com religião, está morrendo a santidade. Olhe para a santidade das igrejas, estão minguando porque deixaram a fonte. Morrendo o compromisso com Deus. Por quê? Porque estão distante da fonte. Qual fonte? Aquela que jorrou no Calvário. Fez o seu caminhozinho 10 dias depois, passando pelo cenáculo alto no dia de Pentecostes. E o Espírito desceu no cenáculo. E a fonte continuou jorrando. Ela passou por Atos 1, descida do Espírito. Atos 2, arrependimento e batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. Este era o caminho do rio da vida. Continuou Atos 2, Atos 3. Perseveravam na doutrina santa. Perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão. Vai seguindo Atos, vai seguindo Coríntios, vai seguindo o caminho do rio. Passavam pelo pão asmo, vinho puro, lava-pés. Passaram pela doutrina da santidade, sã doutrina. Passaram pela unidade de Deus, reconhecendo Jesus como sendo um único e suficiente Deus. Era o caminho do rio da vida. E hoje estão morrendo porque deixaram a fonte, deixaram a origem, morrendo o compromisso com Deus. Não querem morrer, mas estão morrendo. É como o gado quando é sacrificado. Não quer morrer. É como os suínos. Quando são sacrificados, como eles se esperniam. É como as aves, como elas se debatem, não querem morrer, não querem ir a sacrifício, lutando pela vida. É como o homem não quer morrer, ele vai à medicina, ele procura os remédios, procura todos os recursos, ele dá tudo o que tem para não morrer. Está correndo atrás de vida, todos debatendo, correndo para não morrer, porém rejeitam a única fonte de vida. Estão longe da fonte, a fonte de vida eterna. Longe da fonte, e longe da fonte a morte é certa. Longe da fonte, que fonte? Hoje é a fonte da palavra prometida para essa hora, a mensagem do 7º anjo, que nos leva novamente lá no princípio, na nascente. Da cruz do Calvário nasceu água, sangue, Espírito, nasceu a igreja noiva. Lá no Calvário, água, batismo, sangue, santificação, Espírito, vida. E foi jorrando, passou, como eu narrei, em Atos dos Apóstolos. Chegou até nós hoje, mas as pessoas cavaram represas, cisternas, desviaram da fonte. E esta mensagem veio, única e exclusivamente, meu amigo ouvinte, para te levar lá de volta na fonte, aonde a água nasce limpa, nasce pura. E se alguém, como disse Paulo em Gálatas 1:12, se ainda que um anjo, se ainda que alguém tente sujar a água da fonte, ele disse, não dê atenção, ele disse, é anátema, fique tranquilo. Se alguém sujar a água da fonte, transgredir, interpretar mal a palavra, deslocá-la, fique tranquilo. Esteja na fonte, porque a fonte purifica por si própria. Ela é uma água corrente. Deus te abençoou. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti,
tens tu lido